Uma sucessão sem precedentes de notícias movimentou o mercado da advocacia internacional e, a depender do ponto de vista, podem ser boas ou más. Por aqui, nosso papel é trazer a informação, a avalanche que atingiu o mercado da advocacia nos últimos 30 dias. Gesto de gestão. Que bom ter você aqui. Tudo bem? Bom, de novo, para quem nos acompanha já há 103 episódios, afinal de contas, esse aqui é o número 103. Agora, para você que tá chegando agora, bem-vindo. Pode aproveitar aí, maratonar à vontade os outros 102 episódios aí e ver por onde a gente já passou e o que a gente já discutiu aqui. Assunto é que não falta. E olha, André Porto Alegre, tudo bem? Tudo bem, Lu? Dani Serafino, tudo bem? Tudo Daniele bem. Serafino, tudo bem? Tudo bem também. Escuta, André, tempos agitados na advocacia. Quer começar? Bastante. Não, primeiro Começar por onde, Não, hein? primeiro eu tava pensando que maratonar 102 já não é nem maratonar. O cara tem que ter uma boa vontade, né? Uma renegada praticamente, né? Exato. Não é nem uma maratona Não, isso, cara. vai devagar. Deve Ouve de tá- 5 em 5, assim. Agora tem muita gente que eu ouço que diz assim, não, André, sabe o que é? Eu comecei pelo 100, porque achei que era interessante, achei que o 100 podia ser alguma coisa interessante. Tem algumas coisas assim. Mas vamos lá. Eu diria que tem Big Four cantando em terreno de Big Law, né? E é tudo muito big, na realidade. Ou seja, Lupe, de tédio nós não vamos morrer. Acho que podemos seguir a ordem cronológica de notícias que movimentaram o mercado da advocacia internacional, mas que tem como o epicentro os Estados Unidos, sempre ele. Vamos começar pela Breaking News, que sacudiu corações, mentes e promete sacudir muitos bolsos. A KPMG obteve a promoção para exercer a advocacia no Arizona, tornando-se a primeira Big Four a operar um escritório de advocacia nos Estados Unidos. A Suprema Corte do Arizona concedeu à KPMG uma licença para operar uma Alternative Business Structure, que vai ser a KPMG Law United States, e será um escritório de advocacia independente operado como uma subsidiária da empresa. O escritório de advocacia fornecerá serviços jurídicos que incluem a integração de contratos legais e sistemas de tecnologia após fusões corporativas, disse a KPMG. As capacidades tecnológicas, a escala e a estrutura de preços da KPMG lhe dão uma vantagem sobre os escritórios de advocacia tradicionais, disse Stuart Bedford, chefe global de serviços jurídicos da empresa, em uma entrevista recente. Então, é uma Big Four cantando num terreno de uma Big Law, e isso caiu como uma... Isso já vinha uma preparação, né, Dani? A Dani tem exclusivas. Quando a Daniele nos olha assim, é porque ela tem alguma coisa pra nos contar, né? É que nós não temos imagem aqui, mas assim, isso os nossos ouvintes ela... Fica na imaginação, né? Vamos dizer, a mãozinha dela fica embaixo do queixo, sabe que na assim, semana passada ela me ligou. Como quem disse. Na semana passada ela me ligou pra saber se eu ia falar sobre... Ela fica... Esse assunto ela se anima, ela se anima. Ela se anima. Queridos ouvintes, uma pausa para vocês interagirem o que André Porto Alegre acabou de falar. E aí, numa leitura, a gente sempre diz, né, que sem advogado não se faz justiça, né? Que a justiça é feita por meio de advogados. Quando a gente olha para uma notícia como essa, a gente percebe não advogados fazendo justiça. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que é para um pouquinho de contexto. A gente já fez aqui, né, André, acho que em gesto de gestão e também de inovação, a gente já comentou sobre essa questão, que isso chama-se liberalização dos serviços jurídicos. É um movimento que acontece na Inglaterra de forma muito forte, começou a acontecer nos Estados Unidos. Temos alguns estados nos Estados Unidos que liberalizaram a profissão jurídica, que é justamente permitir que não advogados possam exercer serviços jurídicos. Tem um rol específico, não são todos, são alguns serviços, mas isso tem acontecido, e o Arizona é um dos estados onde isso é possível. E é muito interessante que fizeram uma pesquisa recente no Arizona para ver se isso estava indo muito bem, e a pesquisa falou que está indo tudo muito bem, ou seja, os cidadãos estão gostando do serviço jurídico prestado por não advogados, e que aí é algo... Então, ou seja, essa notícia, como o André falou, caiu como uma bomba no universo jurídico, porque uma coisa eram empresas, talvez, que a gente, né, não conhecia, ou alguém que está ali se propondo a fazer um testamento, né, um divórcio. Agora a KPMG, a gente sabe que a gente está falando, né, de uma Big Four, uma grande companhia, e que quando é autorizada a fazer serviços jurídicos, né, de forma ali oficial,
tem um impacto muito relevante no mercado. Então aqui, quero ouvir aqui o André sobre isso, mas assim, por isso que tanto eu como o André estávamos assim nos coçando para comentar esse assunto, que é um assunto bastante importante para nós aqui. A bigorna caiu no mármore, é isso. É tipo isso. E é uma KPMG, né? Que é uma empresa respeitadíssima, né? Uma empresa que tem uma estrutura internacional, uma estrutura global na realidade. Quando ela consegue furar, passar essa arrebentação que ainda era de uma reserva nos Estados Unidos, ela, na realidade, ela acende uma discussão globalizada também, porque passa a ser uma fonte de renda para ela. Tem a auditoria e tem a consultoria, né? Ela é composta, a KPMG, por 2 grandes braços, depois tem uma série de coisas, mas tem os auditores e os consultores, e agora ela passa a ter um serviço advocatício. É de uma competência muito grande, né, Dani? A gente tem que admitir que essas Big Fours, né, que às vezes a gente não sabe quantas são, mas vamos dizer que sejam as 4 mesmo, eu estou dizendo porque elas têm uma competência muito grande, um modelo de governança muito eficiente, e eu não diria nos Estados Unidos, onde eu acho que vai de igual para igual com alguns players do mercado da advocacia, mas no resto do mundo não, né? Quem sabe aí só o Reino Unido conseguisse segurar com a mesma postura, né? Mas você vai ter que, se essa questão for uma tendência efetivamente, ela vem com modelos que são efetivamente diferenciados. Não é à toa que são chamadas de Big Fours, né? Exato. Mas aparentemente a KPMG vai ter que comer muito arroz e feijão, como diz meu pai, o seu Isaías. Ih, menino, você vai ter que comer muito arroz e feijão, hein? Eu acho que se depender do maior escritório do mundo, sim, Lupe, porque se alguém ainda duvida do movimento de concentração do mercado da advocacia global, é porque não ficou sabendo da receita do maior escritório do mundo divulgada agora em março. O Kirkland & Ellis faturou algo como 8,8 bilhões de dólares. Então, uma receita realmente muito significativa sobre todos os aspectos. Ele vem crescendo de maneira bastante avassaladora, né? Só para vocês terem ideia, é um crescimento nesse último período da ordem de 22%, e o lucro cresceu 16%, e a receita por sócio atingiu 9,250 milhões, 9 milhões de dólares por sócio. Quer dizer, são números muito expressivos. Então eu acho que sim, da mesma maneira que a gente vê, isso é uma coisa curiosa, né, Daniele, porque nós vamos observar o seguinte, a gente vai observar uma liberalização, né, como acho que você denominou, você usou uma palavra, liberalização, né, uma liberalização dos serviços jurídicos, ao mesmo tempo, Lupe, de uma concentração desses serviços jurídicos em grandes companhias, mesmo a KPMG, entende? Ela tem que brigar, né? Quer dizer, esses são escritórios para a KPMG atingir no estado do Arizona. Estou falando porque é lá que foi liberado. Mas para atingir receitas da ordem de 8 bi de dólares, ela vai ter que comer, como dizia o seu pai, muito arroz e feijão, porque essa é uma receita global do Kirkland & Ellis, é um escritório potência, que é fora né? e fora de qualquer qualquer precedente, né? Padrão, fora de todos os precedentes. Então, assim, o que a gente vai observar são 2 coisas. Quer dizer, a gente pode ficar, eventualmente, não é esse, né? Não estou dizendo assim, mas pode exultar a liberalização, mas vamos sempre ter cada vez uma concentração, e a KPMG entra como uma grande empresa, ou seja, é nesse cenário que ela vai brigar. Você não vai perguntar sobre o Brasil, né? Não. Mas você viu lá no episódio passado que a Dani falou do SGSW, teve um cara que perguntou sobre o Brasil. Sobre o Brasil lá. Você viu? Era você, né? Não era. Mas, ó, escuta, vocês dois. Temos também aí, aparentemente, algumas notícias que aparecem fora de contexto. Lupe, assim como a pandemia, nós tínhamos um novo normal, agora a gente tem um novo contexto, né? A gente não tem mais um novo normal, que já não existe mais isso, né? Mas os contextos, eles vão mudando. Eu estou falando especificamente da Carta da Comissão para a Igualdade de Oportunidades de Emprego dos Estados Unidos, que é um órgão federal que foi endereçada a 20 escritórios de advocacia estadunidense, pedindo informações detalhadas sobre as contratações de advogadas e advogadas, invocando o título 5º dos direitos civis de 1964, que torna ilegal discriminar um candidato a emprego ou funcionário por causa de raça, cor, religião, nacionalidade ou sexo. E esse
órgão irá exigir das bancas, quer dizer, essa atitude desse órgão irá exigir das bancas, sem dúvida nenhuma, uma articulação política de resistência. Para quem não entendeu, a carta é porque os escritórios estão contratando muitos negros, muitas pessoas diversas, muitos gays, muitas lésbicas. A carta não é para dizer que tem que contratar. A carta é para dizer que não tem que contratar. Quer dizer, a carta que foi enviada aos 20 escritórios, vamos só recapitular, porque pode ser que assim, as pessoas tenham achado que entraram no metaverso. Né? Entraram no mas olha, mundo... de vez em quando, esses últimos meses eu tenho achado que a gente entrou mesmo. Que não tem, sim. É um órgão federal dos Estados Unidos que afirma que, e agora eu vou colocar, homens brancos, héteros, estão sendo prejudicados nos processos de contratação, e mulheres brancas, héteras, estão sendo prejudicadas na contratação. Então ele condena esses escritórios e pede explicações detalhadas para saber. Porque se o escritório contratou nos últimos tempos mais homens negros, mais mulheres negras, mais homens diversos, mais indígenas, eventualmente, povos sul-americanos, eles vão condenar, evocando a quinta emenda lá de 1965. De 1964. 64. Você vai comentar? Né? Difícil comentar uma situação como essa, André. Não, é sui generis, né? Então, e as cartas foram para esses 20 escritórios, pedem informações, Dani, detalhadas sobre estágios, bolsas de estudos, bolsas para estudantes, né, de direitos e suas práticas de contratação e remuneração. Eles também pedem que os escritórios identifiquem todos os estudantes de direito e advogados que se candidataram a cargos nos últimos 6 anos. Está fazendo um escrutínio sobre as contratações, porque um dos setores onde há uma propagação e que nós achávamos uma evolução, né, todos nós, sobre o ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão, eram os escritórios de advocacia. Sim. Inclusive existem rankings internacionais que fazem isso. E essa era uma prestação de serviço que estava sendo orientada exatamente para as questões de diversidade. Até com programas, e sabendo quantos advogados pretos existem, quantas advogadas pretas, quantas pessoas diversas, você mandava questionários para esses escritórios para saber. Pois, então, agora nós temos um novo contexto. É o que você traz, André, assim, que esse cenário todo político que a gente está vendo atualmente no mundo, né, como ele também tem refletido nos escritórios de advocacia americanos, né, por conta de tudo isso, com políticas e cartas como essa, né? É de uma agressividade bastante grande, viu? A gente tem visto ultimamente, né, André, assim, no cenário, muitas notícias sobre o escritório de advocacia, né, no cenário aí do governo americano, né? As notícias toda semana mas não acabou, né? Agora sai notícia sobre isso. Aqui, ó, para encerrar, alguns escritórios estadunidenses estão travando batalhas jurídicas com o governo federal dos Estados Unidos. É isso, André? É exatamente isso, é o que a Dani falou. É a ordem executiva que cerceia o acesso dos advogados de alguns escritórios aos prédios públicos e impõe outras restrições que prejudicam a representação dos respectivos clientes. Essas limitações, impostas como uma espécie de retaliação aos escritórios, elas provocam a fuga de clientes que não querem se ver envolvidos por questões alheias às suas demandas junto ao Estado norte-americano. A ordem da Casa Branca limita a contratação de advogados dos escritórios que ainda não foram capitulados pelo governo federal. O acesso a prédios federais e possíveis retaliações contra alguns clientes, tudo isso causará inevitavelmente danos extensos e duradouros às perspectivas comerciais, atuais e futuras dos escritórios e à sua capacidade de representar clientes. Bom, o resumo da ópera é o seguinte, gente. O atual incumbente dos Estados Unidos, ele sofreu diversos processos, etc. e tal, depois do seu afastamento da presidência, quando ele perdeu as eleições. E aí ele marcou os escritórios que moveram ações contra ele e tudo mais, e agora que ele reassumiu, ele está cerceando o acesso desses escritórios por meio de uma ordem executiva, que é como se fosse um decreto, e cerceando a atividade desses escritórios. Muitos deles estão capitulando, muitos deles já fizeram acordos, porque acharam que não iam resistir, e aqui não vai nenhum juízo de valor, né? Mas muitos capitularam, e capitularam fazendo acordos mesmo, etc e tal, de trabalhos pro bonos, né? Tem feito acordos com trabalhos pro bonos,
ônus em volumes bastante grandes, e alguns, se estima aí que uma porção significativa dos 200 maiores escritórios, mais significativa, mas não tão significativa assim, estão resistindo por meio de ações judiciais contra essa ordem executiva. Alguns judicializaram a questão. Isso. Você chegou a ver alguma posição da ABA, da American Bar Association? Não, nada. Também nada, não vi, nada, André. nada. Nada, que é uma coisa muito estranha. Estranha, Agora, né? é uma forma, né, Dani, assim, a gente até perde a empolgação nesses momentos, mas não quero que os nossos ouvintes fiquem tristes, porque é uma forma de agressão muito peculiar, né? Que ela faz com que ela, indiretamente, ela cerceia a atividade profissional do escritório no momento que proíbe o escritório de frequentar os prédios da justiça americana. Então o cliente não quer, né? Você vai ser representado por alguém que não pode falar com o juiz, por alguém que não pode entrar no prédio, por alguém que, se tem uma audiência, não será autorizado. Não. Mas o que ele fez? Não fez nada. Teve uma ordem executiva. Então, é muito maluco. É de uma agressividade tão grande que falta aqui para nós. A gente só trouxe isso. Então, começamos com a questão da KPMG, depois viemos com a questão da consolidação cada vez mais forte dos grandes escritórios, a carta que atingia os escritórios sob o ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão, e agora essa ordem executiva que cerceia. Ou seja, Lupe, desculpa, mas não dá nem para fazer piada. Não, assim, o que eu ia dizer é que, infelizmente, cartas como essa, atitude como essa, estão se espalhando nas universidades, né, nas empresas, as empresas sendo forçadas a mudar essa pauta do ESG, né? Empresas empresas americanas que atuam em outros países do mundo estão sendo forçadas a isso. Isso é muito louco. E agora, você está lidando com, como é que é, Dani? O advogado é quem se faz justiça. Você faz justiça com o advogado. Isso. É muito complicado, não dá mesmo pra fazer piada. Mas calma. Mas a ideia desse, eu sei, nós já vamos passar pra melhor parte desse programa. Calma. Pior que não tá boa a parte hoje também. Ninguém vai ver esse episódio nosso, gente, só pra avisar, porque o clima também tá pesado no gesto de inovação também. Mas eu só queria dizer que a ideia aqui foi só trazer determinados assuntos que movimentaram efetivamente com aquela superficialidade, né? Proposital, né? Sem entrar, porque até eu tenho que admitir que com a produção, etc. É difícil a gente emitir um juízo, né? Porque fica tudo claro que eu tenho um pensamento sobre isso, me causa estranhamento, né? Total e completo. Mas assim, é o novo contexto, né? Se não é o novo normal, é um novo contexto. Talvez seja mais perigoso. Gostei, frase boa. Frase boa. Olha, eu vou pedir pra de Chaves música assim de não sei, de tristeza. Não, é de Chaves. Coloca aquele efeitozinho, sabe quando aparece a fada? Coloca isso aí. Porque agora nós vamos para o gesto de inovação com a pessoa que deixa este ambiente mais leve, apesar... Vamos ver o assunto primeiro, Vamos ouvir. E se o futuro do direito não incluir todos os advogados? No final de março deste ano, Richard Susskind, conhecido por desafiar a zona de conforto do setor jurídico, publicou um artigo no The Times com um título que parece ficção científica, mas que merece ser levado muito a sério. O título é o seguinte: a inteligência artificial pode substituir os advogados tradicionais até 2035. A previsão não é sobre uma IA pontual, como as que usamos hoje para revisar contratos, gerar petições. Ele está falando da chamada AGI, Inteligência Artificial Geral, uma tecnologia capaz de realizar qualquer tarefa cognitiva tão bem quanto nós, seres humanos. Na visão de Susskind, se os cidadãos buscam soluções jurídicas eficazes, rápidas e acessíveis, e se a tecnologia pode entregar exatamente isso, para que manter uma estrutura centrada em advogados humanos como um ponto obrigatório de passagem? A gente está falando aqui sobre a quebra, né, que a gente às vezes vê em muitas questões de inovação, da quebra dos intermediários, né? Essa provocação toca fundo, porque desmonta uma crença quase sagrada na nossa profissão, a de que somos insubstituíveis e que sem advogado não se faz justiça. Mas e se não formos? E mais, ser insubstituível é realmente o que importa? Talvez o que de fato deveria nos mover seja o impacto que causamos.
a relevância da nossa atuação, a capacidade de resolver problemas reais e não apenas de cumprir formalidades. Susskind nos chama a imaginar um futuro onde o direito se torna um serviço e não um privilégio, aonde a tecnologia deixa de ser coadjuvante e passa a ser protagonista. Ele não está dizendo que todos os advogados vão desaparecer, mas sim um modelo tradicional, esse que se ancora em barreiras de entrada, em linguagem inacessível, em processos excessivamente humanos. Esses com certeza estão com os dias contados. O que virá, segundo ele, é uma nova era de profissionais jurídicos que saberão operar sistemas, desenhar fluxos automatizados, criar experiências digitais e, sobretudo, colocar o cidadão no centro de tudo. Esse deslocamento de foco do profissional para o usuário, na minha opinião, muda completamente o jogo. Enquanto ainda nos preocupamos em defender prerrogativas e manter nosso lugar na mesa, o mundo caminha para construir outras mesas com outros protagonistas. Plataformas que entregam justiça sem audiência, sistema que resolve disputas sem petição, algoritmos que aprendem com a jurisprudência para sugerir acordos antes mesmo de um conflito escalar. Tudo isso já está acontecendo, e fingir que não está só vai adiar o inevitável. A pergunta que fica e que me incomoda não é se a IA vai mudar a advocacia. Ela já está mudando. E a pergunta deveria ser: vamos ser arrastados por essa mudança ou vamos decidir como queremos participar dela? Talvez o maior desafio do advogado do futuro não seja competir com a máquina, mas sim aprender a trabalhar com ela, entender seus limites, explorar suas potencialidades e, acima de tudo, lembrar o que nos torna únicos: a empatia, a escuta, a ética, o discernimento diante da complexidade humana. A tecnologia pode entregar decisões, mas só a gente pode entregar sabedoria. A máquina pode propor soluções, mas só a gente pode entender a dor. O futuro do direito pode até não incluir todos os advogados, mas certamente vai precisar dos profissionais que tiverem coragem de se reinventar. E você, está se preparando para ser esse profissional ou está apenas esperando que o futuro se acomode à sua zona de conforto? Uau! Uau! Vamos terminar aqui essa edição, a edição de número 103 do Gesto de Gestão. Dani, muito obrigado pelas suas palavras. Eu tô rindo porque foi uma sequência... Mas, cara, essas coisas são muito boas, sabe? A gente tem que aprender Estavam reflexivos hoje. Porque assim, a gente tem que ouvir isso, como você viu uma palestra lá no SXSW. Esse assunto fica ali remoendo, mas sempre nessas horas a gente começa a olhar novas maneiras de lidar com isso ou lutar com isso, né? Não contra isso, mas às vezes lutar com isso. Eu fui um pouco filosófico, agora me perdoem, mas assim terminamos essa edição. Obrigado, André Porto Alegre. Obrigado, Daniele Serafino. Obrigado, Vitor Presoto. Obrigado, Ed Chaves. Hoje ele tá feliz, hoje teve pelo menos um barulhinho para ele fazer aqui no nosso programa. Obrigado também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o nosso Gesto de Gestão. Até daqui a 15 dias. Gesto de Gestão.